dias off. Depois de sair de La Paz, a gente teve uma complicaçãozinha. Conte mais aí como é que foi. Comemos algo que não caiu bem, ou a comida cubana, ou maionese do hambúrguer, enfim, ou a água, alguma coisa não caiu bem no nosso intestino aqui e ficamos a vida de rei. Os cinco, todos, não escapou ninguém. A Maju, que foi a última a sentir os sintomas, mas sentiu. Vômito, ir no banheiro e não foi fácil. Sentimos bem fraco. Né, Majuca? Mas agora estamos se recuperando. Ficamos 2 dias numa cidadezinha chamada Batalha, que fica logo mais ou menos 5 km aí para trás. Aí a gente ficou para se recuperar, porque faltou forças, faltou tudo. Não tinha nada de energia, não tinha nem vontade de descer as escadas, todo mundo ficou bem debilitado. Ainda bem que as crianças se recuperaram bem mais rápido do que eu e a Pri, mas eu e a Pri demorou um pouquinho mais. E hoje a gente tá retomando a baicada. Hidratando bastante. Bebendo muita água. Muito líquido. Gatorade quando possível, quando a gente encontra. E por sorte a gente pegou, hoje vai pegar um trechão aí de estrada de chão. Parece que eles estão pavimentando, então a estrada às vezes ela tá lisinha assim, às vezes ela tá meio ruim. E é a realidade, né? A gente sabia que aqui ia ter um trecho que não era pavimentado, mas não precisava ser tão no começo. Podia ser um pouquinho de asfalto e depois ser uma estrada mais tranquila. Como é que tá a estrada pra você, filho? Tá bom, só que aquelas outras estradas lá que a gente passou tava ruim. Essa aqui tá bom, mas as outras não. As outras estavam... que eles estão jogando pedra, né? É. Daí fica muito fofo assim pra pedalar e pedra solta, daí a nossa bicicleta com os alforjes balança muito, né, Juju? E outra coisa. E até eu vomitei. Ah, mas não hoje, né? Hoje já tá de boa. Hoje já tá de boa. Hoje Foi até na já nossa tomou leva. uma sopa, né? Hoje tomamos uma sopinha de fidel. A sopa não foi tão gostosa, só que tá bom. Eu gostei da Eu sopa. gostei, a batata, Tinha macarrão, batata, macarrão. legumes, Eu não gostei. feitinho. É que a Maju não gostou, sabe por quê? Que é frango. Que a Maju queria polho. Olha a plante. Polho ela plante. Olha a plante é a galinha frita. Só tinha frito, daí você tá evitando fritura. Daí, ficamos mais tarde. E aquilo ali atrás, galera, não é nuvem não, tá? Nossa. Aquilo ali atrás são as montanhas nevadas. Aqui a região de La Paz, que é pra lá, que é aquele monte mais alto lá, é bem pertinho de La Paz, né? Todos esses vales nevados aqui ficam próximo da onde a gente tá passando. O caminho para La Paz fica atrás desse morro aqui e vai reto até lá e depois vira para La Paz, que a gente foi de van para lá, né? Para conhecer, a gente deixou as bikes no caminho, num lugar seguro, que era uma indicação de amigo nosso, e seguiu de van. Então, esse foi a nossa jornada lá. E no último dia que a gente foi comer um hamburgão, né? Todo mundo falou não coma maionese, a gente é super forte, nada acontece com a gente, blindadão. E aconteceu, né? Então a gente não sabe se foi a maionese, sanduíche. E não era um restaurante assim, tipo, de beira de rua, assim. Era um restaurante bom, os preços não eram nada baratos também, né? A gente controla todo o nosso orçamento, tá sempre controlando. Então, falei, vamos dar uma extravagada, né? Vamos extravasar um pouquinho aqui, porque a gente tá num lugar, vamos comer um hambúrguer diferente, comemos. E o cubano também não foi tão barato, né? Não era tão barato e a gente resolveu comer os dois. Nos dias seguintes a gente só ia pedalar, ia cair na estrada, ia ir para lugares inóspitos como esse, que não tem muito acesso a muita coisa. Então por isso que a gente deu uma extravasada. E no fim, extravasou com a gente. Mas é isso aí, vamos seguir a nossa ruta. Agora por estradas não pavimentadas, o vento tá lateral. Ainda bem que ele não tá pegando muito de frente ainda. As nossas bandeirinhas, para quem ainda não viu, da Bolívia, do Peru e do Brasil, né? Brasil, a regra é assim, a Brasil é a nossa pátria, né? Nosso país, nossa nação. Bolívia é o país visitado e Peru é o país que nós visitamos. É isso aí? Sim. Então, bora lá?
Ah, eu não mostrei a Maluzinha. Você queria falar alguma coisa, Malu? Não. Não? Eu tenho um presente pra você comigo. Ah, bolachinha. É pra você. Então tá bom, o pai já pega então. Não, é pra você. E bora lá que tem muito trecho pela frente ainda. Curiosidades do caminho. Sempre tem, né? Uma coisa diferente, a gente tá passando por lugares diferentes, culturas diferentes, povos diferentes, tudo diferente. E a estrada tava vindo reto, ó. Como tá vendo ali, a gente tá chegando no final do desvio. Só que aqui, ó, tem um cemitério. E em vez de jogar a estrada mais pra lá, pra não fazer um curvão que nem a trilha mais profunda ali, em vez de fazer isso, o que eles fizeram? Desviaram a estrada. Muito mais simples. Primeira vez que eu vejo isso. Uma estrada desviada. Aqui, ó. O desvio lá, ó. Dá pra ver vindo de lá. A estrada vindo reta. Daí aqui tem um rio. Eles não cortaram. A estrada continua reta. E o desvio é o cemitério. Vai entender. E chegamos aqui na cidade de Pucarani. Após 2 dias aí de molho, que ficamos ruim, que comemos algo que não fez bem. Pedalamos aqui na estradinha de chão. Foram cerca de quase 14 quilômetros, só estrada de chão, muita pedra. E decidimos parar por aqui para passar a noite por aqui. Estamos ainda se restabelecendo aí dos dias aí que passamos muito mal. Mas aos pouquinhos a gente vai se recuperando, se Deus quiser. E estamos aqui agora na pracinha, esperando aqui o horário para poder entrar ali numa hospedagem que a gente achou. Que era só a partir das 4. E estamos aproveitando para curtir o visual da pracinha aqui. Atualizar aí as nossas redes sociais, que estavam meio devagar. Gravar aqui um pouquinho para vocês. E aproveitar esse sol maravilhoso aqui também. Mostrar um pouquinho para vocês aqui a praça. Uma cidade bem bonitinha. Pucarani. Galerinha adora uma praça, então adora correr, brincar. E eles não cansam não, e se recuperaram bem rapidinho, graças a Deus. Começando nossa jornada hoje ali naquela cidadezinha que a gente saiu, chamada Pucarani. Muito hermosita a cidade, legalzinha, bem bacana, né, Juju? A mãe, a Maluzinha já estão indo na frente, o Leozinho. Parei aqui só para abrir a jaqueta e apertar um pouco os alforjes, porque o balanço aqui, o batuque é grande, a estrada é péssima para pedalar, muito ruim. Se eu tivesse leve, com uma mountain bike, full, até com uma hardtail aqui, com uma suspensãozinha, pneu meio murcho, ia flutuar nessa estrada. Mas como a gente tá nessa configuração aqui com muito peso, carretinha e tudo, balança muito. Então tem que ir com cautela para não danificar nenhum equipamento, não estragar a estrutura da bike por causa do peso. Mas, como sempre tem uma coisa boa, o vento está ao nosso favor. Então, legal, muito bom. Vamos continuar. Hoje pretendemos passar em Larra e, se tudo der certo, chegar a Viacha. Com esse caminho aí, ó. Essa estradinha que vai acompanhar a gente. Espero que ela fique melhor, né? Porque ninguém merece uma estradinha que fica batendo o tempo inteiro. Pode ser estrada de chão, a gente não liga de pedalar estrada de chão, mas tem que ser uma estrada de chão mais lisinha. Que isso aqui faz lembrar Morretes, lugar que a gente mora, que as estradas são arrumadas com seixo rolado, né? Que são pedras de rio. E daí, gente, fica uma bateção sem fim.
Marinha mandando seu single track. Achamos uma alternativa aqui do lado dessa estrada. Ajudou bastante porque não tem buraco. E tá flat o vento agora. Então a gente consegue pedalar relativamente tranquilo, sem buraco, sem balançar muito. E só seguindo a trilhazinha que é bem gostoso assim, ó. Eu pelo menos gosto, né? Né, Maluzinha? De seguir a trilhazinha. Malu, que vai acoplar na manhã ali, logo ali na frente. Ela já tá com 17, não tá aparecendo direito aqui, mas tá 17,5 km pedalado. Estrada de chão, diga-se de passagem. Quem já anda em estrada de chão, pedala, sabe que a dificuldade é outra, o desgaste é outro. Então, nosso parabéns hoje para Maria Luísa. Conquistou aí vai conquistar seus primeiros 20 km de estradas secundárias, terciárias, até dá pra falar aqui, né? E a gente pegou uma estrada com uma categoria hoje que tava bem ruim. A Juju tá dormindo, tá ali atrás, Leozinho logo ali na frente. E curiosidades do caminho, por que a gente tá fazendo essa rota, se a gente tá tão pesado, por que a gente tá andando por estrada de chão. Então, na verdade, ali à esquerda dá pra ver bem pouco. Ali atrás dava pra ver um pouquinho mais, tava mais alto. Mas lá na frente é a montanha que falei, ali Mari, ali, né? Aquela que eles ensinaram a gente. Lá no fundo, atrás desse morro aqui, lá na frente, lá onde tá aquela linha das nuvens ali, ali na frente fica La Paz. E gente, todo mundo aconselhou, não pedalem em La Paz, desviem em La Paz, pra gente não ter que pegar um transporte e ter que desamarrar tudo, desengatar tudo. A gente preferiu seguir um roteiro que a gente criou. E nosso amigo Giovanni passou o contato de um boliviano ali, que é cicloturista também, cicloviajante, que já tinha feito essa rota aqui. E ele falou, ó, a estrada não é 100%, mas devagar dá pra ir. E desvia todo o centro de La Paz. Vai sair já em Viatia, que já é uma cidade já menor, mais tranquila pra se pedalar. Que já é caminho para quem vai pro Yuri, para quem vai pro sul, já é caminho. Então a gente optou por isso. Estamos cortando La Paz por via rural e fazendo um caminho alternativo e de quebra conhecendo a parte rural aqui, ó, de La Paz, que tá que tá tão pertinho, tá coisa aí de 40, 50 quilômetros mais ou menos no raio que a gente tá passando de La Paz. E mesmo assim conseguimos desviar o centro e pedalar de forma tranquila. E é isso aí, curtindo muito essa trilhazinha, apesar de chatinha, bater, estrada de chão, poeira, sendo muito gratificante. Paradinha estratégica, bater um rango, Laranjinha, descascar uma laranja. Malu tá pegando um peixe. Ah não tem água. Pensei que tava com a linha aí e o anzol pegando um peixe. Maju louca de vontade de comer uma laranjinha, vai limpar a barriguinha. Lá no fundo, não sei se o nome tá correto, que tem umas nuvens ali, ó. É o Monte de Mali, que é lá de La Paz. É a montanha mais alta ali de fundo. Pelo menos foi o que falaram pra nós. Aquela ali, pela proximidade, parece ser mais alta. Lá atrás também o Vale Nevado, muito bonito. As montanhas de neve. Lindo demais o visual. E essa estradinha tá top por ser estrada secundária, pra gente não pegar nada de movimento. Porém, a qualidade não tá nada boa para quem anda com peso. Sacode bastante, tem que andar devagar, rende menos.
mas é o que tem. Tem que ir devagar. A gente tá quase chegando em Larra já. Ali na frente já é Larra. Nós tem que ir despacio, tranquilo, para não prejudicar nada dos equipamentos. Chegar tranquilo e sem problema. Chegar bem. É o importante chegar bem, não é rápido. É chegar bem, todo mundo feliz, todo mundo contente. E chegar bem. Ah, sim. Ela também pedala. Maria Luísa. E ele também. Essas são subices. Eles estão ciclo viajando em bici. Van de viajar? Sí, de bici viajar. ¿Le gusta? Pero ahí hay juguetes nomás. É. Para los niños. Pedala bastante? Para los niños pequeñitos nomás. Sí. ¿Le gusta pedalar? Pero son pequeñitos, no son grandes. Não são grandes. Son grandes. Acá tem mais uma. Pero ele está dormindo. Muy bueno. ¿Cómo se llama mesmo? ¿Eh? ¿Cómo es tu nombre? Bueno. Ahí es mi escuela. Ah, tua escola? Ah, su escuela. Quítanos, ¿eh? Ah, em que ano? Sí. Primeiro? Por aquí voy. Ah, você vai por aqui? Vai. Por aquí voy. No, Mira aquela puente. ¿Tem como pasar? no por ahí. ¿No puede? Por allí se mira mucho la cabeza. De tarde, já são quase 5 horas, exatamente 1 minuto para as 5. E aqui, ó, eu tinha falado anteriormente, mas não dá para ver tão bem. Ali atrás, ó, é La Paz. A gente tá mais ou menos uns 30 quilômetros em distância, em linha reta, mais ou menos. E ali na frente já é Yacha, a cidade que a gente vai agora merecidamente descansar, depois de vários e vários quilômetros em tipo de estrada de chão como essa. Tava bem pesado, foi bem pesado para nós, né, Leozinho? É. 35 quilômetros de estrada de chão, com carretinha, com carga, é muito peso, gente. É para arrebentar a boca do balão, mas chegamos, né? E a Juju no semileito ali, sossegada. Só ali no conforto. E a mãe vindo ali. Eu e o Leozinho demos um tiro agora nessa subida pra ver a Viacha. E tá lá a Viacha. Tá feito o serviço. Carimbado. Pedal conquistado. Distância. Como é que diz de videogame? Né? Distância desbloqueada. Acho que é assim que fala, não sei. O importante é que chegamos. Isso aí. Perrengue. Esse é o perrengue do dia. Nosso eixo aqui da carretinha se rompeu. E juro pra vocês, não é mentira. Falta 4,5 km para chegar na hospedagem que a gente ia ficar hoje. A gente achou uma hospedagem, ia chegar cedo. Agora são 5 horas da tarde, 5h20 na verdade já. Eu tô aqui 40 minutos esperando já uma condução para poder levar a carretinha e depois poder resolver. Nem tudo são rosas, né?
A Pri e as crianças já estão na hospedagem, mandei eles na frente. Falei, vai que eu me viro. E tô esperando agora conseguir contato com uma van que tá vindo buscar. Mas é o que tem, né? A gente veio super bem. A estrada não tava muito boa. E isso já aconteceu uma vez com a gente, então o eixo é um eixo de alumínio e ele acaba quebrando, ele tem como se fosse um lugar onde encaixa uma roelinha de pressão, que ali é um ponto fraco daquele eixo e geralmente dá problema. A gente, né, até imaginava que podia dar problema, mas, né, vamos tocandinho. Acabei não trazendo o eixo sobressalente, senão já tinha feito a substituição aqui. E agora vamos ter que dar um jeito de arrumar e ver o que nós vamos fazer aí com o nosso trailer aí para poder seguir nossa viagem de Viatia para o sul da Bolívia. Chato, a gente não gosta quando isso acontece, né? Infelizmente, quando você tem um perrengue, tipo fura um pneu, uma coisa, você vai lá, troca e já está acostumado e, né, dá um desgastezinho, perde um tempo, mas fazer o que, né? Mas, quando é esse tipo de coisa, aí incomoda, porque daí você não tem o que fazer, você vai ter que criar. Eu já tenho algumas ideias na cabeça aqui de como que dá para arrumar isso aqui, mas vamos esperar, vamos chegar, quero descansar, quero tomar um banho, ficar tranquilo, e amanhã com o tempo eu vou pensar aqui como que eu vou fazer para arrumar isso aqui. Amanhã é domingo ainda, né, para ajudar, não sei se vai ter muitos lugares abertos, mas vou idear, eu vou com certeza uma solução a gente vai dar. Estamos aqui numa hospedagem que encontramos para poder ficar mais tranquilo, descansando, porque ontem o dia de hoje foi perrengue, conseguimos quebrar o eixo da carretinha, do trailer, como eu já mostrei, e agora estamos com essa dificuldade aqui, né, de aqui em pleno Viatia tentar arrumar isso aqui. Vamos ver, hoje é domingo, nada está aberto, de torneiro mecânico, de bicicletaria. Bicicletaria até nem ia resolver muito, né? E já desmontei aqui já o sistema do eixo da carretinha. E agora eu preciso ver se o mais fácil, né? Para não ter que esperar o tempo da Thule, mandar peças, etc. O mais fácil é tentar fazer um eixo desse aqui, né? Fazer um eixo desse como? Indo num torneiro, tirando as medidas e tentando fazer algo similar. O que acontece é que o eixo da Thule, ela tem uma facilidade que é muito boa, que você pressiona e ele tem um sistema de quick release aqui que pressionando ele solta a roda. Porém, e essa peça aqui é um nylon, né? Então uma peça metálica com nylon acaba que com o tempo vai dando folga. Então para essa folga também faz com que a roda trabalhe um pouco, não só assim, como também assim na direção. Então isso é uma coisa que às vezes acaba prejudicando e também forçando o eixo ainda mais a quebrar. Então a minha ideia, né, vamos ver se amanhã eu consigo fazer isso, era tentar fazer um eixo que entrasse bem justo aqui com essa medida, para daí fazer uma porca saindo e entrando na roda ali e usar a mesma capinha, deixar tudo certinho. Só que para sacar tem que soltar uma porquinha ali, ao invés de apenas apertar. Isso seria uma solução paliativa. O melhor seria ter o eixo original da Thule. Mas, como a gente está num lugar totalmente longe, distante, né, de uma assistência, e também teria que acionar a assistência, né, eles têm que ter a peça disponível, não é todo mundo que trabalha com esse modelo aqui do trailer Chariot Cross, então é mais difícil. Vamos ver, aguardem as cenas do próximo capítulo para ver se a gente consegue resolver essa parada e continuar pedalando. A gente tem uma outra ideia também, mas por enquanto essa é o plano A, é o plano inicial, é a nossa ideia básica, que tem que dar certo. Então, gente, o que ocorreu foi o seguinte. Quando eu gravei o vídeo ali, falando sobre arrumar o bike trailer, a gente conseguiu. Tivemos sucesso. Eu fiz um esboço, eu sou engenheiro, não parece, né, mas eu sou. Eu fiz um esboço num papel, levei num torneiro e a gente conseguiu fazer uma peça que ficou tão boa quanto.
uma peça com 2 tamanhos, com um chanfrozinho ali que encaixava perfeitamente, perdeu a funcionalidade, diga-se de passagem, daquele saque rápido que tinha, né, o quick release da roda, mas, gente, ficou melhor que o original. A roda não ficou bamba, a roda ficou retinha, não tinha mais movimento assim e nem assim, então isso era bom porque isso gastava pneu, isso pesava, né, deixava o bike trailer um pouco mais frouxo. Porém, o que aconteceu? Sempre quando acontece algo inusitado na nossa cicloviagem, a gente pensa, será que não é a hora de repensar, né? A gente está sempre evoluindo, posso dizer assim, no quesito bicicleta, no quesito equipamento, no quesito também espiritual, físico, né? Então, enfim, tudo que uma cicloviagem proporciona na vida de um cicloviajante, de uma pessoa que está encarando esse desafio. E nos acendeu uma luz, né, nos questionando por que o bike trailer? A gente realmente precisa do bike trailer? O que a gente está levando no bike trailer que a gente não poderia levar de alguma outra forma? E também, o que ocorreu também foi o seguinte, quando a van veio buscar o bike trailer, eu desacoplei, né, o bike trailer e saí com a minha bicicleta somente com as 5 bolsas, né, com os 4 alforjes e com a bolsa, com a top bag. E, gente, eu fui muito mais feliz pedalando sem um bike trailer, porque o bike trailer estava muito pesado. O bike trailer para nós virou um quartinho, uma despensa, que a gente acabava deixando tudo que a gente não estava usando pouco, a gente acabava deixando no bike trailer, como botas, calçados, jaquetas, tudo acabava ficando no bike trailer. E a gente também estava com um colchão da Decathlon que estava muito pesado. Ele era perfeito, ele era muito bom, mas ele era muito pesado. Então, e também era muito fino, né? E isso às vezes até provocava um certo desconforto, mas ele tinha uma qualidade de isolamento térmico que era sem igual. O que a gente fez? Fomos em La Paz até a cidade, saímos de Viatia, fomos em La Paz e resolvemos, primeiramente, trocar os nossos colchões por um colchão que dava menos de 1/3 do peso, né? A gente tava levando ali praticamente os colchões com a bolsa amarrado, tudo tava dando quase 8 quilos, né? 7 quilos e pouquinho, mas a nossa barraca já tinha quase 5, né? Então a barraca a gente não tinha como se desfazer porque a gente precisava de uma barraca grande, mas os colchões sim, e a gente passou por uma configuração que dava aproximadamente 2 quilos de colchão, dava 2 quilos e 200, 2 quilos e 300, então, né, menos de 1/3, aí já legal, livrou um peso, coube na top bag, ficou perfeito. O bike trailer também, isso era uma das coisas que ele levava no bike trailer. Outra seria uma das Marias, então a gente precisava de uma solução para isso. A gente já tinha 2 bikes Aro 20, né, que o Leozinho usava uma e uma das Marias usava, né, sempre revezando. Então a gente resolveu, né, conversar com o nosso apoiador da Follow Me, que é aquele atrelado que a gente tem, se ele estava disposto a nos ajudar e mandar um daqueles acoplados. Só que isso teria que ser no Chile, porque na Bolívia estrangeiro não recebe encomenda, é uma confusão, é uma burocracia, é algo muito difícil, acontece várias vezes de não chegar até você, então no Chile recebe, mas paga um imposto gigantesco. Beleza, vamos pagar esse imposto e vamos fazer acontecer. E depois disso também a gente tem, né, nossa parceria com a Sense, só que a Sense não poderia mandar uma bicicleta maior, porque o Leozinho já estava grande para o 20. Ela está ideal para as Marias, mas para o Leozinho já a bicicleta Aro 20 já estava ficando pequena. Então eles não conseguiam enviar, mas a gente conseguiu uma loja que fez uma bicicleta a preço de custo para nós, que era a única Aro 24 que tinha em La Paz, que a gente encontrou, e resolvemos encarar. Então a gente, né, fez um desembolso aí comprando os colchões, comprando também uma bike maior para o Leozinho, uma Aro 24, que é a medida certinha para a idade dele. E com todas essas alterações, a gente passou a ser autossuficiente sem o bike trailer. Foi uma mudança, assim, uma ideia que a gente teve, só que ao mesmo tempo a gente ficou assim, posso dizer que
foi uma quebra, né? Quebrou paradigmas para nós, como foi a sair para viajar, por exemplo. Porque toda a vida a gente pedalou sempre com o bike trailer, enquanto eu era casal, com crianças. Então o bike trailer tem uma história com a gente. E se desfazer do bike trailer foi algo extremamente difícil. A gente, a gente ficou muito triste, as crianças também. Mas é como, por exemplo, tirar rodinhas de uma bicicleta, é como você passar de um lugar para o outro por evolução. Então é necessário às vezes dar um passo, né, para frente, para você conseguir sair, conseguir evoluir, conseguir continuar o projeto. Foi isso que a gente fez, né? Foi buscar essa evolução, buscar esse avanço, e com isso a gente passou por um novo setup. Muito obrigado, Tule, muito obrigado, Bike Trailer. Até hoje em nossas vidas foi algo assim que realmente nos fez chegar onde a gente está. A gente só saiu viajar com as crianças por causa do Bike Trailer, então isso tem que ficar registrado. Tornou viajar com os filhos possível, mas as crianças crescem. Infelizmente, felizmente ou infelizmente, as crianças crescem e a gente precisa acompanhar essa evolução. Só baixar a pressão no pneu também, né, filho? Muito bom, cara. Show de bola. Isso aí. Tomando um cafezinho para se despedir de Viatia hoje. Achamos esse café aqui no dia do feriado. E olha as guloseimas. Só coisa boa. Comer é bom, né? E isso aqui, ela falou o nome ali, mas com queijo. Vou experimentar. Tomara que seja algo parecido assim com pão de queijo, que faz tanto tempo que não come pão de queijo. Tá com umas saudades. E aqui, gente, para mostrar a nossa configuração. Primeira gravação que vamos fazer, que estamos saindo hoje, a família toda, para dar um rolezinho aqui em Viatia, se despedir de Viatia, que então nos bem recebeu. E essa é agora a nossa configuração, gente. Olha como é que tá. A bike da mãe, tá claro que estão todas sem alforjes, né? A bike da Malu, a bike da Maju, que era do Leozinho e ficou da Maju agora, a bike do Leozinho e a minha. Então, essa é a nossa configuração. Daqui pra frente a família vai andar desse jeito. Dá um conferes aí, ó. Todo mundo paramentadinho, com a sua bandeirinha. A mamãe não quis pôr, a Pri não quis, que o vento puxa um pouco, mas das crianças todas elas estão. Vamos ver se a gente convence a Pri a colocar ali também, pelo menos uma do Brasil, né? E é isso aí, gente. Nessa nova configuração nós vamos agora conhecer um lugar nada menos icônico do que o Salar. E tem novidade, não vai ser só um Salar não. Vamos ver como é que a gente chega lá. Fazenda Feira, literalmente. Hoje é dia de feira aqui em Viatia, miércoles, dia de tangerina, mamãe fazendo as compras, tangerina. Bom demais, bom demais. E é legal aqui que, uma curiosidade, essa feira ela vai até o final. Tem uma rotatória que é a entrada onde tem o letreiro lá de Viatia. É quase... dá um chute aqui, dá quase uns 1000 metros de feira. Muito grande. E eles fecham a avenida inteira. E do outro lado fica passando carro. E ninguém tá nem aí, ó. Tá bem sossegado. Ali a pista é uma pista só, eles... tá tudo certo. Curiosidade da Bolívia. Muito bom. Dia de pegar a estrada. Reconfiguramos toda aqui as nossas bicis. Ajeitamos todos os alforjes. A galerinha tá ansiosa para sair ali. Leozinho já com seus alforjes. Maju, Malu. Mamãe sem o atrelado, mais leve. Vamos ver como é que vai ser pedalar, porque é estranho. Tava acostumada já com elas aqui. Leozinho com seu alforje, com as coisinhas aí também tudo organizado. E daqui a pouquinho vamos pegar a estrada.
E hoje nos despedimos aqui do hostel da Hospedagem Progresso, aqui em Viatia. Fomos muito bem recebidos. Gratidão a Maria Helena, que é uma das proprietárias aqui, que nos recebeu com muito carinho e atenção, ajudando aí a nossa família, porque nós tivemos que ficar aqui alguns dias para resolver a questão aí da bike do Léo, da carretinha. Achamos alguém que arrumasse aqui. Depois ajuda aí do Giovanni, lá de Roliaca, da Casa do Ciclista, mais uma vez nos ajudando, que ele ficou com o nosso trailer para poder vender para outra pessoa e para a gente poder continuar aí todos de bici agora, uma nova configuração. Então, só gratidão por esses dias que passamos aqui, nos recuperando também, que nós estávamos ruim aí do estômago, não estava muito bem. Agora 100% para voltar à estrada. Gente do céu, olha esse fim de tarde, olha essa cor desse céu, coisa mais linda do mundo. Tinha que registrar. Tá chegando, hoje chegamos um pouco mais tarde do que o normal, geralmente a gente chega já no fim de tarde, mas hoje a gente chegou aí já mais fim de tarde do que fim de tarde, já com o pôr do sol já. Ali é o lugar que a gente vai se abrigar. Gente, dá um detalhe aqui pra vocês verem. Falando baixinho pra ela não escutar ali, ó. Mas olha a habilidade da Malu. Olha como eu fico de cara. Quem vê de trás, ó, parece que ela tá atrelada, né? Mas não, ela consegue pedalar desse jeito que vocês estão vendo. Ela consegue pedalar de uma forma muito estável. Extremamente estável. É a pedalada dela. Cadenciadinha, estável. Ela não fica dando soco. Então isso é uma habilidade que dificilmente a gente vê. Geralmente as crianças ficam fazendo voltinhas assim, né? Puxa para um lado, para o outro, ficam virando guidão. Olha a estabilidade dela. E por isso, né, por eu conhecer essa estabilidade, que a gente fez esse arranjo ali, ó. Colocou uma cordinha elástica na frente, alta, que não tem risco de encostar na roda. E ela consegue manter o giro, que aqui a relaçãozinha dela é mais curta, que tá ali na bike. Então ela consegue manter o giro, enquanto a gente tá sem o nosso segundo tandem, né? Follow Me Tandem. E hoje o nosso passeio é aqui em Oruro, Bolívia. Viemos conhecer aqui uma santa. Aqui tem a santa Nossa Senhora mais alta do mundo. Fica aqui em Oruro, na Bolívia. Ela é mais alta do que a imagem do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. É 7 metros mais alto. Vou mostrar aqui tudinho pra vocês. E a turminha aqui achou um tobo. Um negócio para descer aqui. Não é um toboágua, mas parece um toboágua. Vou mostrar também pra vocês aqui. Olha lá, ó. E o Léo, o papai e a Maju estão subindo porque querem descer lá de cima. São maluquinhos, né, Malu? Você quer também? Eu não sei. Eu não sabe? Eu vou ficar só filmando aqui. Ele veio lá de cima. E veio, Léo. Tá louco? A Maju, vai sozinha. Não, tá louco? A Maju. Está aqui a estação teleférico que leva a Virgem de Savon. Lá em cima é a imagem da santa mais alta do mundo.
Então, gente, ali os preços, tá? 6 bolivianos para quem é daqui, para quem é nacional, para quem é boliviano. E 15 ida e volta, sendo que as crianças todas elas pagam, que tem já mais de 1 metro nossos filhos. Tem 1,10 m, 1,30 m o Leozinho. Então isso deixa aqui minha indignação. A gente conversou com várias pessoas já também que visitaram a Bolívia, Peru também tem isso. O estrangeiro, primeiro que sempre paga mais caro, né? E se fosse assim, digamos, tá 6 bolivianos, vamos dizer que se fosse 8, ainda vai lá, ainda tudo bem. Mas, gente, é mais do que o dobro. Se fosse o dobro seria 12. Então é 15, é mais do que o dobro. E para cada um passeio desse que podia custar para nós aí 12, 24, 30, vai custar 70 bolivianos. E isso não é justo, né? Não é uma coisa que não é justo porque é para incentivar o turismo, né? Para incentivar as pessoas virem 1, 2 vezes, né? Não para repelir. E o que a gente está vendo assim em vários lugares da Bolívia, no Peru, é porque existe muito a discriminação, né, do estrangeiro. Sempre o preço para o estrangeiro é sempre mais caro. E isso é uma coisa que é chato, né? Para mi teleférico, viajar seguro. Estamos aqui na parte onde tem as plagas, as 4 plagas. Um rapaz ali me explicou o que significa. Víbora, formigas, lagartos e sapo, que invadiu aqui o pueblo de Oruro, e Virgem de Savoia, aqui atrás, que salvou a cidade de ser engolida por essas pragas, por essas 4 plagas. O que é isso aí? São máscaras de carnaval, segundo o rapaz lá do hostel falou para nós. Aqui em Oruro tem o melhor carnaval de toda a Bolívia, comparado ao Rio de Janeiro. Melhor que o Rio de Janeiro, ele falou, né? Cada um puxa a sardinha pro seu lado. Aquele bom dia, começando um dia aqui em Oruro, saindo de um lugar que nos recebeu muito bem, que foi o Hostel Backpackers, nossos amigos, fazendo uma lixeira com destinação correta. O pessoal aqui que nos bem recebeu. Criançada, gostaram do hostel? Sim. Foi muito bom? Foi. Muito bom. Show de bola. E é isso aí. 100%. Muito bom, muito bem recebido. A gente recomenda, já avaliamos aqui. Hostel Backpackers, um custo muito bom, custo-benefício. Primeiro lugar que a gente pegou do Peru até aqui com calefação, com preço justo. Café da manhã e um preço justíssimo. Então, se tá na dúvida para vir para Oruro, que é um lugar bacana, com boa companhia, muito gostoso, muito legal, tá aí o Hostel Backpackers aí.
compartilhando um pouco dos cenários, visual diferente. Olha esse acostamento, gente, muito diferente. A estrada aqui tá bem pouco movimentada, a gente atribui por causa da falta de diesel. E aqui é uma ligação, né? Então a saída aqui até uma rotatória que tem aí na frente era para estar bem mais movimentada. E ó, bem tranquilo, bem de boa. E aqui é meio ruim, ó, vai balançando os alforjes porque não dá pra ver no vídeo, mas tem uns risquinhos assim, ó, que fica pulando a bicicleta aqui. Que é com aquelas bolas lá. Ah, é? Daí é quente. Como é que é o nome dessa cidade aqui, Malu? Como que ela mesmo? É a mesma cidade que tem no Paraná, mas não é Paraná. Não, Brasil. Brasil é um país. Cidade dentro do estado é outra. Chama-se Toledo. Toledo. É o mesmo nome que o Paraná, mas não é o Paraná. Tem dor, pai. É Toledo. Nunca vi um nome de uma cidade do Paraná aqui na Bolívia. Mas é isso aí. Chegamos. 50 quilômetros, quer dizer, quase até aqui, acho que deu 48. As meninas de parabéns pedalaram 100% toda essa distância, né? É. Leozinho também, o Leonardo também pedalou 100%. Distância máxima. E todos bem, graças a Deus, tudo certinho. Agora vamos comer alguma coisa e deitar e descansar, porque amanhã continua nossa jornada sentido Sabaia. 25º dia de viagem. Tem que fechar forte aí. Ela falou. Tem que bater. Achamos aqui um alojamento em Toledo. Não é Paraná. É Bolívia. Aqui, ó. O único alojamento na cidade que achamos. Procuramos algum lugar para armar a barraca, mas não encontramos e decidimos ficar aqui mesmo. Dia iniciado aqui. A gente sempre tá, quando passa numa cidadezinha diferente, aqui é o caso, né? A gente entra em cada buraco. Ai, meu Deus, umas hospedagens aqui que é difícil encontrar espaço para armar a barraca. E muitas vezes a gente procura essas hospedagens bem baratinhas, como essa, por exemplo, foi 25 bolivianos.
o quarto. A gente pegou 2 quartos, dá algo em torno de R$42 para mim, para Pri e para as crianças. Então são hospedagens bem simples, muito baratas. Olha a igreja da cidade, a igreja. E toda a cidade tem uma pracinha bonita assim, geralmente eles chamam de praça principal ou praça das armas. No Peru era todas as cidades tinham praça das armas. Aqui eles chamam mais de praça principal. E registrando nossos primeiros 1000 quilômetros pedalada. Vamos conferir aqui no do Léo. O Léo que pedalou tudo até agora, inclusive os bordejozinhos, 1005. Então tá todo mundo com a quilometragem igual. E a família fez os primeiros 1000 quilômetros. Quem que fez 1000 quilômetros aí? Eu. A gente acabou passando a cidade um pouco na ansiedade de passar a cidade e não vimos que já passou dos 1000. Então tá registrado aí os primeiros... hoje 3 meses na estrada, 25 dias pedalando e 1000 quilômetros. 1000 quilômetros pedalado. Isso aí? Sim. E tem mais, ó. Tem mais. E não é só 1000. Olha aqui, ó. Tem mais de 90 horas pedaladas e mais de 6.000 metros e 60 de escalada. Agora estamos em Sabaia, nesse centro aqui bem movimentado, cheio de trânsito de Sabaia, né, filha? Todo mundo aqui, eles falam que as coisas aqui deles são Sabaia. O carro, o brinquedo, Tudo é a muito pedra, Sabaia. a fruta, a bala, Sabaia. Tudo Sabaia. E para quem não sabe, Sabaia é a cidade mais acerca, mais próximo, quer dizer, do Salar. Então cruzou a rua ali, bem dizer, já está no Salar de Coiapassa, que é o Coipassa, como eles chamam aqui, que é o salar que a gente vai conhecer e pedalar durante 2 dias até entrar no Salar do Uyuni. 2 a 3 dias até entrar no Salar do Uyuni.